Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Como pastor evangélico luterano por quase 20 anos, Valdir Brant, juntamente com sua esposa, tinha um propósito muito claro na vida: servir a Deus com todas as forças e formar uma família com filhos tementes a Deus. Tudo ia muito bem, até que um dia ele sentiu que Deus lhe apresentava novas verdades e sentiu que começava a ser cobrado quanto a atitudes que correspondessem às novas convicções. Mas como? Como será que esse pastor sincero teve coragem de se abrir para a atuação do Espírito Santo e ter a sua vida transformada em 180 graus? É isso que a gente vai ficar sabendo agora, porque Valdir Brant está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Está vindo lá do Rio Grande do Sul, não é isso? Rio Grande do Sul. Que beleza! Muito bem-vindo aqui com esse sotaque gaúcho. Seja bem-vindo. Obrigado. Conta pra gente um pouquinho, Valdir, com relação a essa comunidade religiosa que você liderava, os seus ministérios ali, a sua atuação, sua participação, como foi isso? Eu era pastor luterano por quase 20 anos, como você mencionou no princípio, no início. E como pastor, aí, como família pastoral, a gente tinha um trabalho assim muito gostoso. Era a última igreja que a gente liderou, o último distrito, lá se chama paróquia. Foi um distrito assim, com uma igreja enorme, uma igreja com capacidade com mais de 1.500 membros. E eu tinha apenas uma igreja que eu atendia, e ali tinha mais de 1.500 membros e uma igreja que correspondia a essa quantidade de membros que tinha ali. E nós, a minha esposa e eu, quando nós casamos, nós colocamos um propósito para a nossa vida: servir a Deus de todo o nosso coração, ser fiel a Deus. E a nossa oração era: Senhor, se há algo em nós que não te agrada, que não é da tua vontade, nós pedimos que o Senhor mostre para nós. E no Salmo, o salmista diz que: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que não te agrada, e mostre a nós. E chegou o momento em que Deus realmente começou a mostrar para nós. Mas muitas vezes, quando Deus mostra o caminho para a gente acha que não é isso, né? Num certo momento, eu dava estudos bíblicos numa localidade do interior, no município de Petrolândia, Santa Catarina. Eu estava dando estudo bíblico numa localidade chamada Serra Grande. E ali numa escola, ministrando estudo bíblico, um senhor, numa noite, chegou no estudo bíblico e ele não se identificou a princípio, mas era um amigo, era um visitante. E no final do estudo bíblico, na saída, ao cumprimentá-lo, ele me disse assim: pastor, eu gostei muito do estudo bíblico. Eu realmente gostei da palavra, mas tenho uma pergunta a lhe fazer. E ele me perguntou assim: pastor, vocês na sua igreja, vocês guardam os 10 mandamentos? Eu falei para ele: é óbvio que nós guardamos os 10 mandamentos, são bíblicos e devem ser guardados. Aí ele deu uma paradinha assim e ele olhou para mim assim: pastor, posso lhe fazer mais uma pergunta? E aí eu disse: pode. Ele disse assim: pastor, e em relação ao sábado, vocês também guardam o sábado como mandamento de Deus? Aí foi nesse momento que eu falei para ele assim, que o sábado não era mais necessário guardar. E aí toda essa história que a gente conhece, né, que as pessoas e igrejas que não guardam o sábado, eles argumentam, colocam alguns argumentos, os quais eu também coloquei a ele aí. Mas ele me disse assim: mas me parece que na Bíblia não há nenhum lugar que diga ou que mostre com clareza que houve essa mudança do sábado para o domingo. Aí eu falei para ele: realmente não tem assim um lugar que mostre com clareza, mas houve essa mudança
quanto à ressurreição de Jesus. E hoje nós não guardamos mais, não é mais necessário, né? E aí ele me disse assim que, biblicamente, ele achava que deveria guardar o sábado. Depois, mais tarde, eu fui me identificar sobre essa pessoa que veio no estudo bíblico. Essa pessoa nunca foi adventista. E até hoje ela, se não me engano, não é adventista. Olha que curioso, né? Aquilo ali te incomodou naquela noite? Aquele momento assim foi um momento assim até meio constrangedor, me incomodou, na verdade me incomodou. E tanto que ao regressar para casa tinha uma pessoa que estava junto para ministrar os estudos bíblicos. Eu falei para ele, ao regressar, eu falei para ele assim: ao voltar aqui, eu vou desenvolver um estudo bíblico para provar para esse senhor que o sábado não precisa mais ser guardado. Você chegou a correr atrás disso? Eu desenvolvi o estudo bíblico, fiz um estudo bíblico, mas ao retornar, esse senhor nunca mais voltou. Assim, deu para perceber que era uma pessoa realmente enviada por Deus para dar o primeiro toque. Quer dizer, é aquela sementinha, né, que desencadeou uma fase na vida, né? Agora, obviamente, você é um pastor luterano, com uma comunidade solidificada, com um ministério já amadurecido, uma família. E para mudar o seu coração, a despeito de você orar, né, pedindo a Deus se tiver alguma coisa que ajustar no meu caminho, obviamente Deus vai trabalhando em diversas frentes, né? O que mais que foi acontecendo que acabou trazendo novas verdades para você? Então, a partir daquele momento, quando houve esse questionamento, eu falei para a igreja, eu preguei na minha igreja lá luterana, eu falei para o povo assim: olha, vocês têm que ter cuidado com essas pessoas, essas pessoas que passam nas casas de vocês e deixam literatura, porque é muito perigoso. Vocês leem essa literatura e começam a trazer problemas, dificuldades na igreja. Mas Deus foi tão bom que no ano de 99, Deus enviou os colportores na nossa casa. E nós tivemos até uma surpresa muito grande quando nós viemos aqui no ano de 2007 para conhecer os colportores. Nos foi apresentado apenas um colportor. Só para identificar, Valdir, talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo não saibam exatamente o que é colportor. O que é isso? Colportores são rapazes e moças que vendem literatura sobre saúde, literatura também evangelística. E esses rapazes foram até a sua casa? Esses rapazes foram à nossa casa em dezembro de 99. E aí, como falei para vocês, chegando aqui em 2007, nós estávamos curiosos, porque a gente não lembrava mais deles, porque na época não era interessante. E aí nós ficamos curiosos para conhecê-los. E ao virmos aqui, então, naquela época, nós estávamos esperando 2 colportores. E o colportor que nos vendeu a literatura, ele é pastor, e ele nos disse assim: eu nunca trabalhei em dupla, eu sempre trabalhei sozinho. E naquele dia nós tivemos a maior surpresa de todas, que nós somos visitados, além do colportor, por um anjo de Deus. Pensa, estava junto com ele ali naquele dia. Olha só. Que livros que eles venderam para vocês? Nós compramos o livro Filhos Educando com Sucesso, que hoje traz um outro nome, Filhos Vencedores, e nós adquirimos também junto com esse livro O Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse. Você até trouxe, né, esse livro aqui. Posso mostrar para quem está acompanhando a nossa história? Vamos ver se a gente consegue aqui um foco melhor. O Terceiro Milênio. Foi exatamente esse livro aqui? Esse livro. Tem muita história, hein, por trás desse livro. Esse livro, o conteúdo e as passagens bíblicas nos levaram realmente a tomar uma decisão muito drástica na nossa vida. Mas o que é que leva um pastor luterano a se interessar por um livro desse, O Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse? Na verdade, o Terceiro Milênio, assim, não houve um interesse muito grande. A gente comprou esse livro junto porque fazia parte do pacote. O que mais nos interessou foi o livro Filhos Educando com Sucesso, porque nós tínhamos na época os 3 filhos pequenos. E então a gente zelava e zela muito pela família. E então esse livro a gente adquiriu justamente para ajudar na educação dos filhos e na direção certa da família. Mas o Terceiro Milênio não fazia parte
do que realmente a gente estava querendo adquirir, né? Comprar esse livro. Mas esse Terceiro Milênio, ele ficou na estante assim por muito tempo. Praticamente 3 anos ele ficou na estante. E eu lembro que certa vez eu peguei, dei uma olhadinha, mas tratou de alguns assuntos assim que a gente não aceitava muito na época. E eu coloquei ele de volta na estante. Então ele ficou ali. Mas houve um momento, e Deus sempre tem um momento certo. A minha esposa começou a orar, ela lia a Bíblia, lia muito a Bíblia, e começou a orar a Deus, dizendo assim: Senhor, eu preciso entender a Tua Palavra. Eu preciso entender os livros proféticos, especialmente Daniel e Apocalipse. E ela orava e implorava a Deus, e num certo momento, Deus mostrou para ela e falou a ela, quando ela estava sentada na sala, onde tinha a estante com os livros, Deus falou a ela assim, ela ouviu uma voz dizendo assim: filha, os anjos que você está pedindo que eu enviasse à sua casa, eu já enviei. E ela direcionou o olhar para a estante, e parece que esse livro, o Terceiro Milênio, teve um brilho especial. E foi naquele momento que ela pegou o livro nas suas mãos e começou a ler o livro. Começou a ler, e realmente ela começou a perceber que ela poderia ter as explicações das dificuldades que ela tinha nesse livro. E aí então ela leu esse livro, e ela lia esse livro, e nós morávamos numa casa ampla, uma casa grande, casa pastoral. A parte inferior era a parte administrativa, a parte superior nossa casa. E aí eu trabalhando no escritório, ela descia as escadas e eu ficava pensando assim: lá está vindo ela de novo. Contando das coisas que ela lia no livro. Isso. Aí ela lia o livro e compartilhava comigo. Vários assuntos, a questão do santuário, para onde vão os que morrem, que assim no meio evangélico e católico há uma confusão muito grande, né? E vários outros assuntos. E no final também a questão do Constantino, dessa mudança do sábado para o domingo, depois do selo de Deus e a marca da besta. Então, vários assuntos. Em que momento dessa vinda dela que você começou a se interessar? Porque dá até a entender que você deveria ter aconselhado ela a largar esse livro, colocar o livro de lado e falar: esse livro não tem nada a ver com a gente. Em certos momentos eu até tinha vontade de fazer isso, né? Mas não fiz. Mas eu dizia para ela assim: lê esse livro, você pode ler esse livro, fica à vontade para ler esse livro, mas nós estamos muito bem aqui. Então, vários assuntos, e em vários momentos ela esteve ali. E eu às vezes falo brincando assim, em muitos momentos, assim como bom marido, eu fazia de conta que estava ouvindo ela, mas na verdade eu estava bem longe. Mas chegou um momento, mais no final da leitura do livro, ela disse assim: não vou te incomodar mais, mas eu quero que você me fale alguma coisa que me convença de que realmente nós hoje precisamos guardar o domingo no lugar do sábado, que o domingo hoje é mandamento de Deus. Ela me disse assim: me mostre uma passagem bíblica que me fale dessa mudança, que me dê uma direção certa, me dê um verso bíblico. Naquele momento assim eu falei para ela assim: olha, na verdade não tem nenhum texto bíblico, não tem nenhuma passagem bíblica que fale com clareza assim, que é direto que houve essa mudança. Mas a gente subentende, porque Jesus morreu, Jesus ressuscitou no primeiro dia, e em honra a Jesus, então nós guardamos o primeiro dia da semana. Aí ela me disse assim: então quer dizer que o que está assim, o que não dá para entender diretamente, o que devemos entender indiretamente, é isso que nós precisamos guardar, e o que está certo e correto na Bíblia, a gente precisa revogar e deixar de lado. Naquele momento eu baixei a cabeça e só falei para ela assim: não, então tá bem, termine a leitura do livro, e ao terminar a leitura do livro, você passa esse livro para mim, porque eu quero dar uma lida nesse livro também. Olha, mas pensa bem o que você disse, você estava colocando ali em jogo. O fato de você se abrir para a leitura de um livro significa se abrir para as verdades, para o conteúdo daquele livro. E como é que aquilo dali foi mexendo com você e desestruturando toda a história de vida que você tinha? A partir do momento que eu comecei a ler o livro, eu realmente li o livro orando. Muitas vezes eu ajoelhava lá no escritório, porque aí eu li o livro no escritório. E em muitos momentos desses eu levantava de onde eu estava lendo o livro e subia
e chamava pela minha esposa e falava para ela assim, olha só que maravilhoso, que coisa linda, né? Eu falava para ela assim, ela me dizia assim, mas eu já tinha te falado sobre isso. Agora era o caminho inverso, né? Caminho inverso. E eu acredito que foram naqueles momentos que eu fazia de conta que estava escutando ela e na verdade estava às vezes muito distante, né? Mas o Espírito Santo foi trabalhando de tal forma que todas as passagens bíblicas a gente conferia, a gente lia e até algumas passagens a gente ia acrescentando. Porque pensava que o autor de repente tinha esquecido um, podia ter acrescentado mais um e outro. Então fui acrescentando algumas passagens a ponto de ler o livro e sublinhar o livro, fazer realmente um estudo desse livro e das passagens bíblicas. À medida que vocês iam lendo esse livro, né, você, principalmente depois que a sua esposa já tinha lido, você compartilhava isso com a sua comunidade? Alguém mais ficou sabendo disso? Então, quando eu concluí a leitura do livro, nós reunimos a família. Eu disse assim para a família, disse, e agora, o que nós vamos fazer? Deus ouviu nossas orações, Deus atendeu nossas orações e nós agora estamos diante de um impasse. O que nós vamos fazer? Aí nós decidimos em família, nós vamos fazer o melhor. Nós vamos fazer o que a Bíblia manda. E foi aí então, mas a gente se questionava também imaginando o futuro, pelas dificuldades que a gente iria passar, né? Mas mesmo assim nós reunimos as forças e decidimos em família, nós vamos seguir o que realmente está na Bíblia. Mas nessa reunião, você, como pai de família, como pastor de uma comunidade, você pensava lá na frente e falava assim, olha, eu estou colocando em risco aqui a minha profissão, o meu sustento, a vida espiritual das minhas ovelhas. Você tinha isso em mente? Com certeza. Uma porque eu como pastor luterano batizava crianças, bebês, e eu já não estava mais fazendo isso. Ao invés de batizar, eu estava fazendo a apresentação da criança conforme a Bíblia. E as pessoas ali, algumas achavam até bonito, né? Mas algumas pessoas começaram a estranhar, né? E aí eu também, depois que Deus coloca as verdades bíblicas no coração da gente, não tem mais como você segurar. E chegou o momento que eu falei para minha esposa, eu vou pregar sobre a guarda do sábado na minha igreja. Olha! E com certeza Deus vai prover para nós o que nós vamos precisar daqui para frente. E aí foi no dia 7 de dezembro de 2002 que eu preguei sobre a guarda do sábado dentro da igreja luterana. Gente! Com mais ou menos umas 600 pessoas presentes. E aquilo foi assim, eu preguei sobre Isaías 56, dos versos 1 a 7, onde diz que o sábado não foi dado somente para o povo judeu. O sábado foi dado para todos os povos, línguas, nações. E eu preguei sobre isso. E falei na igreja claramente, falei assim, eu disse, e a partir de hoje, nós, como família pastoral, nós vamos começar a guardar o sábado. Mas até então a gente guardava o sábado de uma forma diferente. A gente guardava o sábado da meia-noite à outra meia-noite. Não era de um pôr do sol a outro pôr do sol. Era um pouco diferente. Poxa vida, eu fico imaginando, ouvindo essa sua história e pensando no turbilhão de emoções que estava ali dentro de você, a coragem para você subir naquele púlpito, as pessoas te olhando chegar na igreja para pregar o sermão e mal imaginavam elas que aquele seria o sermão da sua vida, que ia dividir a sua história. O que significou para você, como um filho de Deus, aquele sermão daquela noite? Aquele sermão daquela noite foi assim uma decisão realmente de uma nova caminhada. Nós, naquela noite, sentimos que a gente estava tomando um outro rumo, que realmente não teria mais como continuar ali se não pudéssemos continuar pregando o que está na palavra de Deus, né? Você diria que este momento foi o momento do ponto da virada? Ou qual foi o ponto que você acha assim, que foi o mais significativo de você ter realmente se entregado para Deus e dito, Senhor, eu quero seguir o teu caminho, custe o que custar? Eu acredito que o início do ponto de virada foi naquele momento que a gente decidiu em família. Nós vamos seguir os princípios bíblicos. Nós vamos seguir o que está na Bíblia, né? Porque Jesus mesmo diz, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então nós nos decidimos em seguir essa verdade, em fazer o que realmente está escrito na Bíblia.
Então foi o princípio. Mas naquela noite também foi decisivo porque a gente via as pessoas, mas mesmo assim, eu tendo pregado de uma forma um pouco diferente, mas mesmo assim as pessoas ficaram assim muito atentas e ficaram assim reverentes na igreja. A tal ponto que depois da saída o pessoal despediu, coisa e tal, mas eles foi um pouco diferente, porque o pessoal se despedia e ia indo embora, né? Em outros momentos, às vezes, o pessoal ficava ali conversando, né, mais tempo. Mas aí, durante a semana, assim, houve um comentário muito grande na cidade. Uma cidade pequena, uma cidade em torno de 10 mil habitantes, e as pessoas diziam assim, eu não sei o que deu com o nosso pastor. Acho que o nosso pastor está com problemas, né? Há pouco tempo, alguns anos atrás, ele pregou que a gente tem que tomar cuidado com esses vendedores de livros. E agora ele leu um livro que mudou a mente dele, a forma dele crer e de aceitar a Bíblia. E aí então houve uma certa divisão. Mas algumas pessoas diziam assim, eu acho que o pastor está certo, porque na Bíblia não fala do domingo como dia do Senhor, como mandamento de Deus. Na Bíblia só fala do sábado. Puxa vida, olha... Quer dizer, pelo menos provocou as pessoas a razão, né? A lucidez, ao raciocínio. Mas e os seus chefes lá, eu não sei como, os bispos, eu não sei qual é o nome. Pastores. Os pastores, líderes lá. Qual foi a reação deles? Quando eles souberam, porque o presbitério ali, a gente chamava presbitério, esse pessoal, logo que eu preguei sobre isso, eles levaram ao conhecimento do pastor presidente sinodal. Nós, adventistas, é pastor presidente de uma associação. Lá é pastor presidente sinodal. É mais ou menos uma estruturação parecida. Levaram ao conhecimento dele, mas como era final de ano, o pastor disse assim, e eles gostavam muito de nós, da nossa família, ele disse assim, não, deixa o pastor Brandt tirar suas férias, agora em dezembro, volta em janeiro, se organiza. E no mês de março acontece o concílio de pastores. E naquele concílio de pastores, na chegada, o pastor presidente me chamou de lado um pouquinho e disse assim, pastor Brandt, nós precisamos conversar um pouquinho antes do início das nossas reuniões do concílio, preciso esclarecer algumas coisinhas contigo. Foi então que a gente saiu para uma conversa. E aí o pastor me disse assim, pastor, da sua paróquia me vêm algumas reclamações. A sua forma de batizar mudou, você está fazendo diferente. E além disso, ele disse assim, pastor, você pregou que o verdadeiro dia de guarda é o sábado e não o domingo. E aí ele me disse assim, você sabe que essa não é a doutrina luterana. Eu fiquei assim em silêncio um pouquinho, eu disse, pastor, eu sei que não é a doutrina luterana. Mas pastor, na Bíblia somente fala do sábado como dia do Senhor e como mandamento do Senhor. E em nenhum lugar diz que esse dia foi mudado. Aí ele me disse assim, ele disse, tudo bem. Nós estamos propondo para você que você se retrate, que você volte atrás, nós gostamos de você, gostamos da família. E a gente gostaria que você se retratasse, voltasse atrás, que você voltasse para a sua igreja e que dissesse para a sua igreja que você estava equivocado. Olha só. Você leu um livro e esse livro bagunçou a sua cabeça, mas que você vai deixar tudo isso de lado e vai continuar sendo o pastor que você sempre foi. Foi aí então que eu falei para ele, eu disse, pastor, eu acho difícil. Eu hoje diria para ti assim, ó, que eu não vou me retratar. Olha. Porque estou convicto dessas verdades. Porque não são ensinamentos de uma igreja, mas são verdades bíblicas. E aí ele me disse assim, e você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço contigo, com sua esposa, com seus filhos? E quando ele disse, você está disposto a pagar o preço, a gente sabia do que ele estava se referindo. Né? Eu disse, pastor, eu estou disposto. E eu disse assim, se o Senhor esteve conosco até agora, se Deus nos abençoou até agora, eu acredito que Deus não vai nos abandonar porque nós queremos agregar conhecimentos maiores e realmente fazer o que Deus nos manda na sua palavra. E aí ele me disse assim, tudo bem, está nas suas mãos. Olha só, puxa vida, foi o início de uma nova caminhada com Deus a partir dali. Eu sei, Valdir, que tem muita história ainda para ser contada por trás disso, né?
e Deus foi misericordioso com você, foi revelando novas verdades. E a gente só tem que louvar o nome de Deus pela sua coragem, pela sua fé, que ainda serviu de luz para mostrar o caminho para tantas outras pessoas depois disso. Amém. Mas a gente tem aqui no nosso programa aquele momento das perguntas rapidinhas. Então, eu vou te dizer uma palavra e você me diz o que vem à sua mente, tá bom? Ok. Sabedoria. Sabedoria vem de Deus. Deus nos dá sabedoria. Liberdade. Liberdade, a Bíblia diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A grande lição da sua história. A lição foi ouvir a voz de Deus e atender a voz de Deus. Um medo. Medo, como diz o apóstolo Paulo, de ser desqualificado e por isso perseverar. Um pedido. Que Deus continue nos abençoando como Deus tem feito e que Deus nunca deixe a gente perder o foco. Um mistério. O mistério é que há muitas coisas que a gente fica se perguntando como será. E eu tenho certeza que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Meu abraço especial quero dar para minha esposa, que sempre foi uma pessoa assim muito dedicada, uma pessoa assim de muita fé, de muita oração, e ela sempre esteve presente e sempre me apoiando e auxiliando no ministério. Também quero dar um abraço muito especial para os nossos filhos, que os nossos filhos, assim, desde o momento que nós começamos com tudo isso, esse novo conhecimento, eles sempre estiveram ao nosso lado. E eu agradeço a Deus que nossos filhos, eles em nenhum momento disseram assim, pai e mãe, vocês são culpados de tudo isso, porque nós passamos assim, em épocas, passamos muitas dificuldades financeiras. Nós tivemos assim umas épocas de uma crise muito grande financeira, onde a gente não teve mais como pagar aluguel, não tive mais condições de pagar o estudo dos filhos. E graças a Deus, em nenhum momento desses, os filhos também disseram assim, pai, a gente está aí por causa de vocês. Mas pelo contrário, os filhos incentivavam, a gente motivava, davam força e diziam assim, pai, vamos continuar, porque Deus vai abrir as portas para nós. Amém. E qual é um verso da Bíblia que te dá força, que te acompanha? Eu gosto de um verso escrito em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, a segunda parte do 13, diz assim, deixando as coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Pastor Valdir Brant, muito obrigado por ter abençoado o nosso programa hoje, por ter vindo aqui dividir um pouquinho de você. Foi tão pouco, mas a gente já pôde perceber o tamanho da sua fé, o tamanho da sua coragem. E que, de fato, essa sementinha que Deus plantou no seu coração há tanto tempo, mesmo antes de você escolher ser um pastor luterano, e Deus foi fazendo o evangelho crescer e frutificar ao longo de toda a sua trajetória, que esse trabalho que Deus começou em sua vida, que Ele possa cumprir e consumar o propósito que Ele tem para você e para sua família. Muito obrigada. Amém. E nós terminamos assim o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão impressionante. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.